Gente, estamos aí para mais um Syncap, tá? Especial ligado ao Sync local do Rerê, né? Que a gente está fazendo esse ano. Esse é o, se não me engano, vai ser o quinto Sync de pareamento entre o Thiago Rossi e o Braz. O Thiago Rossi ligado à natureza das coisas e o Braz ligado à Oca, terra viva local. Lembrando que, em termos de. Esse foi um dos espelhamentos que aconteceu, junto com o espelhamento que aconteceu do Gustavo Gonçalves, que está aqui do Floresta Social, também com o Braz, e também do Pablo, do projeto Sapos, com o Braz também, e, ultimamente, foi do Tiago, da Ecozona Autônoma, ou Ágota, da Ecozona Autônoma, também fez ali um espelhamento. Só não sei dizer se já rolou um pareamento com o Braz propriamente, tá? Isso a gente, daqui a pouco, a gente fica sabendo quando a gente fizer os check-ins aqui. De qualquer maneira, tem também o Israel, se não me engano, que ele chegou também é, em algum desses simples de pareamento, ficou interessado, mas aí aquela coisa, né? As pessoas estão no tempo do seu tempo, você sabe como é que é o dinâmico do Herreiro. Acabou que o sync de pareamento mais recorrente é esse que está acontecendo entre o Thiago Rossi e o Braz, e ele acabou virando naturalmente um ponto, né? Um ponto mútuo de coordenação para os outros espelhamentos e pareamentos que vão acontecer. O que é ótimo, tá? Porque se você me perguntar, né, se vocês me perguntarem se eu já tinha ideia de como isso aconteceu, eu ia dizer para vocês, não tem ideia. Vai depender muito de como vai ser o fluxo de cada um, né? De como vai ser a abertura, o fluxo, o interesse de cada um, para a gente poder fazer esse trabalho. A gente poder matriciar, energizar, matriciar o que a gente quer fazer com esse trabalho, né? Que é gerar mais um blueprint Web3 gerativo para o RR, o protocolo Saber Cultural. Em suma, trata-se de uma coisa que foi pensada, acredito em vocês, lá em 2022, mas que, eu vou dizer para vocês, era impossível ser materializada em 2022. Por quê? Não havia elan, não havia nem suficiente exploração e entendimento do que era uma piscina comum, não havia nada, basicamente. Havia só o tesão, o interesse, a vontade de fazer uma dinâmica local, né? Ou seja, você pegar o hiperlocal de cada um, fazer isso refletido no biorregional para a gente poder fazer toda essa dinâmica de forma local, né? Planetária. Né? Havia esse desejo. Né? Mas ele não foi possível, mas foi o início. Né? Tanto que a gente chegou a fazer em duas cidades, né? Em São Tomé das Letras e depois em Lima Duarte, no interior de Minas. Mas, tanto que a partir de 2023 a gente começou a focar no próprio protocolo, nas pessoas e nos projetos. Então, se passaram aí 2 anos, estamos indo para o terceiro, né? E agora no terceiro que a gente realmente está voltando a querer fazer aquilo que era só um desejo, uma vontade, né? Um tesão, mas agora com muito mais possibilidade de acontecer na prática, né? Eu acho que o bonito é isso, ou seja, hoje são mais de 20 projetos, são quase 100 pessoas, você tem aí um volume, já tem as interfaces ecossistêmicas, já tem todo um caminho traçado de como acessar recursos no Web3 DeFi, o Web3 DeSci está começando também a emergir, em suma, é todo um contexto diferente da gente, nesses 2 anos, que possibilita a gente estar fazendo isso aqui na prática. Tá? Eu estou falando assim para não ficar achando que a gente está partindo do zero. Nós não estamos partindo do zero, tá? Estávamos partindo do zero lá atrás, em 2022. Lá era do zero, mesmo. Aqui não. Aqui nós já temos várias explorações, várias apropriações cyberculturais já aconteceram. As pessoas já sabem dizer quase de cor, não vou dizer todo mundo, né, mas uma parte já sabe dizer quais são os 8 paradigmas do Herrera, sabe que existem diferentes economias políticas, sabe que já existem diferentes camadas. Nada disso era corrente em 2022. Né? Então, é bem diferente. Bem, vou fazer dessa minha abertura, né, o meu check-in, quer dizer, essa minha abertura e contexto, o meu check-in, e só para complementar, dizer que eu estou aí com muito calor, chegando ainda, variando entre 220 e 440, mas bastante excitado aqui, sabe, com o trabalho que a gente está fazendo aqui, que, acreditem vocês, ele é absolutamente singular, tá? Não posso dizer que ele é inédito, mas ele é absolutamente singular. É um trabalho fenomenal,
porque ele está buscando resgatar, né, o agenciamento das pessoas, ele está trabalhando o matriciamento de geração de riquezas no plano micro, não macro, para a gente conversar com o que está estabelecido no macro, né, sistemático, em termos de sistemas. Show de bola. Em suma, galera, então é isso. Vou passar aí para o Thiago Rossi fazer, né, o check-in dele, para dizer como é que ele está chegando, como é que estão as coisas. Aí segue a roda, a gente faz o check-in dos outros aí. Vamos embora. Boa, Vini, obrigado aí pela pelo resumo da ópera, como dizem. Ah, o resumo do blues, já que você gosta do blues, e eu também. Então, vamos para o meu check-in. Eu acho que eu chego animado, chego cansado também com essa turbulência de coisas acontecendo. Turbulência não, né? Com essa miríade de coisas acontecendo. Acho que até para contextualizar, o Vini já sabe, mas ontem estive em Teresópolis para resolver algumas coisas de um curso que eu estou gravando. Fui e voltei para Teresópolis, apesar de 350 quilômetros de viagem. A viagem dura 6 horas, porque a estrada não é lá grande coisa, a estrada simples, né? Então, os desafios. Cheguei cansado, mas cheguei vivo, inteiro, o carro também. Né? E chego animado para o nosso Sincap aqui. Como o Vini disse, né? Acho que é um dos que está mais recorrentes agora no começo do ano. Acho que até pela própria natureza das coisas, mas pela natureza dos nossos projetos e, em parte, pela minha vontade barra necessidade de fazer a natureza das coisas tomar mais forma, estar mais preenchida de conteúdo, digamos assim, e também a necessidade do Brás ali com a associação, com as necessidades dele também, da OCA. Então, a gente está, acho que tudo isso vem bastante a calhar e esse movimento. Então, estou aqui hoje para tentar trazer mais energia e alimentar mais ainda o projeto com rede energização, para a gente poder continuar desenhando. Acho que o encontro da outra semana foi muito interessante para a gente entender realmente, né, as macronarrativas, micronarrativas, onde os outros projetos estão pareando, o que está acontecendo no entorno desse SINCAP aqui. Então, acho que fiquei bastante feliz e hoje estamos aqui de novo para fazer um pouquinho mais. Então é isso, obrigado, Vini. E passo para o Brás se não houver nenhuma observação antes. Boa, 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 boa. Gratidão, Tiago. Bem, eu chego literalmente de viagem. Eu estava em Chapada dos Guimarães. Chego um pouco cansado, mas não estou definhado. A viagem foi até que exuberante. Apesar dos pesares, foi muito bacana, porque os resultados que a viagem proporcionou gerou um fluxo de energia muito grande, né? E isso é necessário compartilhar com vocês, né? Então, mais na sequência, eu darei as novidades nas contextualizações aí. Então, eu chego bem, chego feliz, chego vetiver da vida. E eu passo aí para o Gustavo. Bom, pessoal, correria, né? Operação de serraria, fazendo white paper, fazendo um monte de coisa. Eu tô bem, graças a Deus aí, vou entrar carnaval trabalhando, né? Hoje eu vou só tomar uma cervejinha de leve para poder relaxar e estamos na luta, né? Sou filho de Deus, né? Como dizem por aqui. E estou à disposição sempre. Muito obrigado aí a todos.
Então vamos lá. Vamos começar por fazer a memória da semana passada. Eu acredito que semana. Foi passada ou retrasada agora? Retrasada, né? Retrasado. Semana retrasada, eu acho que foi uma exploração muito rica, tá? Eu acho que eu vou pedir para o Thiago ele puxar, ele vai compartilhar a tela, vai mostrar o Miro, etc. Mas vai ser muito bacana vocês três comentarem, tá? Não só o Thiago. Quer dizer, o Thiago vai fazer, evidentemente, né, a memória na perspectiva dele, mas vai ser importante vocês também fazerem a memória na perspectiva de cada um de vocês. E a memória é desde o que você, de fato, entendeu e o que você não entendeu. O que ficou na retina da sua memória e o que não ficou, né? Tipo assim, isso aqui, agora que o, né? Agora que o Thiago está fazendo a memória dele, agora que eu estou entendendo, entendeu o que eu estou falando? Então, é sempre um momento rico, tá? Fazer esse exercício da memória da última exploração que nós fizemos. Então, sem mais delongas, querido, fica à vontade aí. Thiago, para compartilhar a tela, tá? E vamos nessa. Beleza. Então eu começo pela memória, né? Opa, esse aqui é outro. Cadê? Oxi, só um minuto. Abriu errado. Tudo bem, querido, sem problema. Assim que você tiver, compartilha a tela aí para a gente poder acompanhar com você. Beleza, beleza. Cadê? Ah, lembrei. Só mais um minutinho. Enquanto ele procura ali, né? Miro lá, o Miro correto. Você está que nem eu, cara. Eu tenho, sei lá, eu devo estar em uns 30 ou 40 Miro boards, entendeu? Então, é uma Aham, doideira. é tipo isso. Então, enquanto ele acha o Miro board ali, só dizer o seguinte para vocês. Essa exploração aqui, a geração desse blueprint, né? O matriciamento desse blueprint, ele está conversando fortemente, quase basicamente com todos os paradigmas do RE, mas tem dois deles, tá? Onde vocês vão começar a sentir na carne, né? Na pele, como é que eles vão começar a se manifestar. Um é a, essa coisa de você sentir como é que você 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 voltar, né? Você como é que se diz? Você Pô, a palavra me fugiu aqui, é o calor, gente, desculpa. Você é, recapitular, não, você pegar de volta, né? Reengajar, né? Reengajar a sua capacidade de agenciamento entre pessoas, tá? O P2P, de você perceber que no que você está, sabe, se agenciando interativamente, certo? Espelhando, pareando, e aí segue, né? Segue o carnaval. Pareando, interfaceando, entrelaçando. A gente gera numa dimensão de rede, a gente começa a gerar inteligência coletiva com isso. Olha só, numa dimensão micro, tá? E essa inteligência coletiva, ela já nasce com todo mundo acessando todo tipo de recurso, seja abundante, empático ou condicionado. Isso, e eu não estou falando dos recursos que a gente vai estar trazendo da Web3 DeFi, né? Através dos grants, etc. Então, é só para dizer isso, porque eu acho que isso não fica muito compreendido, né? Assim, porque é uma coisa tão alienígena ou estranha, ou as pessoas não estão acostumadas que elas não, elas nem param para pensar na realidade. Assim, então, a gente está falando de uma coisa aqui que consegue gerar um grau de interdependência, sabe, baseado na experiência lógica da abundância. Olha que legal. Consegue gerar uma capacidade de espelhamento onde todo mundo fica curioso com relação ao outro, né? Aberto e curioso. Numa sociedade que ninguém está curioso com relação ao outro, né? Só estão preocupados consigo mesmos, né? Numa dinâmica constante de broadcast em si mesmo.
uma sociedade que só faz networking, né? Não faz net reading. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que, para mim, a gente ver isso aqui materializar é, é uma coisa assim incrível, tá? Porque, para mim, sempre foi muito óbvio que isso como faz parte da nossa espécie, né? Essa capacidade de nos agenciar entre a gente, gerar inteligência coletiva, nos adaptar, né? Os nossos ancestrais, me sempre pareceu muito óbvio que a gente podia, a qualquer momento, mesmo sendo capturados por essa lógica maluca que a gente criou das sociedades massivas, né? Onde nós não sentimos nenhuma capacidade de agenciamento, né? Tudo capturado pelas organizações, pelos governos, etc. Então, então é incrível. E eu digo mais, você fala isso. Eu acho que também isso só está acontecendo da forma como está acontecendo, tá? Isso é uma observação minha, por causa da Covid-19. Se você me perguntar, a Covid ela conseguiu quebrar, romper, fissurar aquela lógica de um só mundo, né? Altamente globalizado, entendeu? Na esteira da Guerra Fria, da geopolítica da Guerra Fria, etc. Sabe, do Vale do Silício, Vale do Silício sendo sinônimo de inovação, né? Aquela maluquice toda, em suma. Eu não sei, eu não tenho certeza que se não tivesse acontecido a Covid-19, a gente estaria aqui hoje fazendo qualquer coisa, ou se o existiria, tá? Então, só estou querendo dizer isso. Então, já achou aí, Thiago? Então, manda ver, passo para você, querido. Vai nessa. Beleza. É, vamos lá, então. É, sobre as memórias, né? O que a gente passou, basicamente, o que a gente deu uma adequada aqui nesse mapinha aqui, conceitual, e a gente estava fazendo um mapeamento, né, sistêmico, entre aspas, das dinâmicas envolvendo a OCA, e depois a gente começou a fazer isso aqui, feito com as macronarrativas, né, política, regional, educacional, e aí a gente começou a desenhar esse blueprint Web3 Regen, né, a gente mapeou também algumas oportunidades, arranjos econômicos, possibilidades de trabalho aqui, vamos falar assim, com algumas plantas, algumas fontes de recurso, alguns recursos, na verdade, né? Como a mandioca, o pequi e o vetiver. E aí a gente passou para esse desenho, esse mapa mental aqui, com a grande coordenação do nosso querido Vini, dos mapeamentos, né? Peer-to-peer, entre o Thiago, que aqui vos fala, e o Brás, que está ali do outro lado da tela. E depois, né, por exemplo, o P2Project, que seria, né, o par com o projeto, né, da OCA, ou seja, do Thiago com a OCA. Depois até colocar também aqui, né, do Brás com a natureza das coisas. E depois, seguindo essa construção de projeto com projeto, né, da natureza das coisas com a OCA. Né? Então, aí a gente fez uma distinção aqui do que é hiperlocal, ou seja, onde que a pessoa está localizada, onde que ela tem a sua presença física. Depois, o biorregional, que envolve, né, quando a pessoa e o projeto, ou as pessoas envolvidas no projeto, têm ciência do que a natureza está disponibilizando para a pessoa, como pessoa, e para o projeto, caso exista. E o local, que é esse movimento de integralizar. Nossa, coloquei movimento duas vezes ali, agora que eu vi. Movimento de integralizar o movimento hiperlocal com o biorregional e em escala planetária, né? Ou seja, fazer esse espelhamento. Se eu estiver errado, me corrige, mas o que ficou para mim foi isso, do que a gente conversou na última, né, no Sincab da semana retrasada.
né, com esses mapeamentos sistêmicos e das macronarrativas e das micronarrativas. Muito bom. Vamos lá, vamos rodar a roda aí. Passa para você, Braz. Fica à vontade de fazer sua memória também. Tá no mudo. Tá mudo, Braz. Ok. Diante do que o nobilíssimo Tiago apresentou, e muito bem, memória fotográfica, diga-se de passagem, né? Eu fico cada vez mais intrigado como isso introjeta a pessoa de uma maneira assim que não tem como fugir de tudo isso. Enquanto ele estava fazendo a apresentação ali, eu estava observando que algumas pessoas que não estão tendo essa oportunidade de vivenciar esse pareamento está perdendo uma super mega aula, né? Então, acho que essa coisa dessa construção, dessa co-construção desse processo me fascina, assim. Daí, voltando lá no início, Tiago, onde foi o ponto de partida, que tem as macros e as micro narrativas, aqui. Então, aqui nós temos macros, né? Narrativas, né? Aí a sensórica está chegando, está faltando aqui a Taudal, viu? Lembrei disso. Se for possível acrescentar aí, pode botar Taudal, porque eu sou apaixonado com essa Taudal. E outra coisa importante também que eu acho legal, que a gente falou nesse mesmo dia, nós falamos do que a gente ansiava, né? O que poderia ser feito, né? E eu vou aproveitar esse momento para eu poder estender minha fala. Então, quando fala de Oca, então a Oca ela é um albergue, né? Ela consegue albergar todas essas possibilidades de cocriação, né? E você quer dar a palavra para o Gustavo? Fique tranquilo, eu não vou perder o fio da meada. De repente ele tem necessidade de sair. Ele falou que ele não precisa perguntar agora, Fica à porque tem todo o vontade. tempo. Ah, ok. Então assim, e daí hoje, para complementar, porque eu não falei da arte, eu não falei do teatro, eu não falei da literatura, eu não falei da poesia, quer dizer, isso aí está na memória só da idealização da Oca, né? Que começou também com uma referência muito bacana que foi o Web Varal. Eu acho que isso não pode ser esquecido, né? É uma referência muito bacana. E aí hoje eu fui para Chapada para resolver umas coisas e depois assim de um turbilhão de coisas, porque assim é difícil para o artista ter que ser gestor de qualquer coisa, muito difícil. Não, se alguém falar que é fácil, está mentindo, porque o tesão é a criação, é o desbunde, é o deleite, né? Mas só que não dá para a gente ficar nessa utopia, até porque a gente não tem um padrinho que possa estar oferecendo esse tipo de deleite, né? Mas, então, direto ao ponto,
Então, assim, de cara foi abraçado, me deram assim uma... Eu, na tentativa de ser gente boa, de abraçar uma causa, mas eu não queria abraçar tanto, mas terminei abraçando, dar um abraço de tamanduá mesmo, assim, aquele que é difícil soltar. Então, eu mal cheguei no Quilombo e, de um jeito ou de outro, eu assumi a presidência da Associação do PA Quilombo. Logo de cara, veio a responsabilidade de ter que me envolver com reforma, com construção, coisas que estão assim muito distantes da minha realidade. Eu falei, vamos fazer, uai, para tudo tem jeito. E a gente está começando isso, surgiu um projeto aí de equipar fazer uma reforma e equipar uma sala para monitoramento das brigadas, da nossa brigada do PA Quilombo. Um monitoramento com imagens de alta resolução via satélite. E nós temos, no próximo, do dia 31 ao dia 4 de abril, 31 de março ao 4 de abril, uma capacitação para estar fazendo esse trabalho na associação. E junto com esse projeto veio para a gente adquirir os equipamentos necessários para equipar essa sala de monitoramento. Então, assim, para mim já foi assim um ganho imenso, né? Porque a gente ficava barrado nisso, da gente não saber o que fazer, como não é nem prever, né? Porque o fogo ele acontece, mas você ter a oportunidade de saber onde ele está, né? Então é genial. Aí, no meio de tudo isso, que é uma coisa muito burocrática, daí hoje eu fui pegar a minha carteira de identidade, que eu esqueci por conta de ter ido fazer um certificado digital para eu poder resolver essas questões burocráticas do macro, né? E da macro narrativa. Dou de cara com um amigo assim de muito tempo que eu não via desde 92, né? E que foi assim uma surpresa fabulosa, porque eu nunca eu sei que ele está por aqui, mas ele vive fora, né? Que é um cineasta e a gente teve assim um tempo curtíssimo, acho que não passou de 10 minutos, onde eu consegui apresentar para ele uma das ideias da Oca, que é o de transformar Urucumacuã numa obra audiovisual, né? E ele ficou encantado com a ideia. Ele estava juntamente com a produtora dele. Então, assim, a gente já tem assim mais uma demanda para acrescentar a Oca. Então, isso junto com o Vetiver é tudo de bom. Então, assim, só para ilustrar, né, a importância de tudo isso. Aí eu quero voltar lá atrás, quando o Vini falou que ele está com o computador dele bichado. Você entendeu? Então, eu particularmente, eu tenho uma visão bem mais, bem menos conservadora do que ele para esse tipo de assunto. Eu acho que esse é um instrumento, um equipamento de trabalho que ele precisa, que outras pessoas que estão nessa mesma frequência precisa e que, de repente, não disponibiliza desse recurso para isso. Então, eu acredito que a gente tenha que ter, no mínimo, bom senso para poder abrir uma piscina para oferecer esse tipo de recurso para as pessoas que estão à frente desses trabalhos. Essa é a minha opinião e eu não abro mão dela, sabe? E eu acho que isso é primordial, porque eu observo
que são poucas as pessoas que estão mergulhadas em tempo integral nesta causa, né? Uma delas é o Vinícius. Assim, falo, não é porque ele é meu amigo, não, mas é pela realidade da coisa, né? E por ele ser meu amigo, eu falo que ele não deve fazer isso, sabe, de ficar sempre protelando isso. Eu acho que a gente tem que pensar junto. Eu acho que nós que não somos, que temos esse pensamento, eu acho que o Tiago, ele pode ter ele pode vislumbrar alguma coisa nesse sentido, mas não sei, eu acho que essa cooperação entre nós, sabe, de uma forma que não fica pesado nem para um nem para outro. Eu acho que isso é muito bacana, muito legal e muito justo. E porque nós só trabalhamos com transparência, então não tem por que a gente temer uma iniciativa semelhante. É isso, por hora. O nós agradece, querido. O nós agradece. Eu concordo com você, você sabe disso. Eu prezo muito, sabe, Braz, a emergência, um fenômeno que é ligado à complexidade chamado emergência, né? Eu acho que talvez o Thiago ele tenha um pouquinho mais de entendimento do que eu vou falar agora. Eu acho que essa consciência, ela aflorar por emergência, ela é muito mais gostosa, muito mais bonita, muito mais interessante, né? Do que ah, do que eu próprio chegar e falar, pô, gente, estou aqui, será que não dá? Entende o que eu estou falando? Eu sei que faz todo sentido, mas ela aflorar, ela se transformar numa coisa que todo mundo está percebendo. Realmente, né? Tipo assim, né? Essas pessoas que estão se dedicando, blá, 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 mas mas eu acho que a gente acredita que isso esteja acontecendo de alguma forma já, sabe, Braz? De várias formas, não uma forma só, sabe? De várias formas. Depois a gente pode até fazer uma conversa sobre isso. Mas hoje eu queria, mas de qualquer forma o nós agradece, tá, querido? A lembrança, a proposta e sim, vamos dar vida aí fazer ignição e a cocriação de uma piscininha, né? Para materializar esse recurso aí, tá? A gente faz isso. Vai ser bacana você puxar, você e o Thiago, quem quiser puxar, enfim. Vocês puxarem, Não, deixa, e a gente se for preciso, chá comigo. Eu adoro fazer esses negócios assim. Então, beleza. Mas se você finalizou, querido, a sua memória, Finalizei. pode passar aí para o Gustavo fazer Passo aí a para o memória Gustavo. dele, De repente ele quer fazer alguma pergunta. a memória dele com relação a essa última exploração que nós fizemos há 2 semanas atrás. Vai lá, querido. Eu vi uma pontuação do Braz na questão de DAO, tá? Antes de perguntar o que ele visualiza, pronto, eu vou fazer primeiro a pergunta, mas eu vou fazer um apontamento, né, para gerar uma provocação, tá? É, Primeiro, assim, por que você visualiza essa questão de DAO? Por que você acha importante, tá? E aí eu ponto para a minha provocação, porque assim, na minha visão, DAO, né? DAO passa pelo paradigma primeiro da adoção. E eu não estou falando apenas do pessoal dizer, oh, que legal, bacana, não. É uma adoção que leva à participação, tá? Então, assim, quando você trabalha com esse tipo de governança, principalmente que passa muito pela infraestrutura até de arquitetura, de como a coisa vai ser feita na blockchain, como ela vai trabalhar, como é que vai ser a relação com os stakeholders, se vai haver stakeholders ou se vai ser uma governança mais aberta. Você tem que entender esses pontos assim, mas isso é a minha visão. Veja, eu tenho um conhecimento que eu venho desde 2015, fiz 10 anos aqui. Mas só que eu posso estar engessado, cristalizado, tá? Então, assim, eu queria entender essa sua visão. Por que DAO? Porque, assim, eu vejo que projetos que têm DAO são projetos de ampla adoção. Por exemplo, o Bitcoin. Seria necessário uma DAO? Talvez. Talvez o Bitcoin seria até um pouquinho melhor. Mas eu não vejo ele como uma pedra-chave, uma coisa assim que diz assim, olha, isso aqui vai ser a base de um Gustavo, projeto.
Gustavo, tá? só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Em algum momento o Braz falou DAO? Eu não. Ele falou da tal DAO. Aí falou da tal DAO. É, A tal DAO é uma proposta de DAO que é diferente desse tipo de DAO que você acabou de escrever, Gustavo. Não, tá, Mas justamente eu fiz a provocação e eu queria escutar isso dele. ó, eu vou falar o que é, né? Como eu conheci e por que eu acho que é interessante estar no Rerê, ok? Então, assim, conheci a tal DAO, via Vinícius, via Vânia. Tem um elenco de pessoas envolvidas na tal DAO, que eu vou deixar para o Vinícius falar da tal DAO, tá? E o que é a tal DAO? É uma geradora de conteúdo. E eu achei muito interessante, eu vi com muito bons olhos o fato de termos naquele momento, né, em que ela estava emergente ali, facilitando um tanto de coisa que poderia estar sendo facilitado com a tal DAO dentro do Rerê hoje. Eu vejo isso assim, eu vejo isso dessa forma, né? Mas para falar da tal DAO, eu vou deixar o Vinícius falar, porque ele tem uma história muito mais interessante, como surgiu, de onde surgiu, quem foi que abriu que construiu com ele, né, a tal DAO, que está em estado, talvez, de latência, né? É bem provável. Mas ainda está meio dormindo, tá dormindo, né? Está hibernando. É isso. Então, a tal DAO, ela é praticamente isso, né? É para as gerações para a produção de conteúdo. E onde não existe um proprietário, dono do que quer que seja. Não tem um dono, não tem um proprietário. Então, a pessoa gera um conteúdo regenerativo e isso passa pela tal DAO eu não sei se lá tinha espelhamento. Tinha, Vinícius? Eu não me recordo. não, lá tinha acesso empático e Acesso outras. empático, entre outras coisas. Mas vou deixar para o Vinícius falar, porque eu acho que tanto a Sensórica, que eu estou muito feliz que eles estejam chegando junto. Então, esse Green... Qual que é aqui? A Sensórica. O Green for Goods, né? É isso, muito obrigado. O Green for Goods me chamou a atenção em função justamente do trabalho que eu tenho a pretensão de inspirar outras pessoas a estar fazendo isso, né? E foi também por meio da tal DAO que eu tive essa oportunidade de acessar essas informações. Então, mas eu passo para o Vini. Eu vou tomar a liberdade de só fazer um resumo agora, tá bom, meus queridos? Que a gente tem tanta coisa para explorar hoje e eu queria finalizar essa rodada de memória. Na verdade, era para fazer memória da exploração que a gente fez há 2 semanas. Mas tudo bem, a gente acaba se expandindo mesmo, nós somos assim. Eu vou só fazer um resumo, depois eu vou deixar um paper que eu redigi no final de 2020, tá? Final de 2020 foi final de 2020, início de 2021, né?
para que eu tenho certeza que vai ser um deleite aí para o Tiago ler e para o Gustavo ler, para eles saberem da proposta Taudal. Mas a proposta Taudal é o seguinte: é um experimento de uma organização descentralizada, né? Baseado não na automação, mas é baseado na autonomia das pessoas, no exercício da autonomia das pessoas, né? No exercício da autonomia em rede, né? Ou seja, como é que... Porque as pessoas falam muito de autonomia e confundem, por exemplo, com independência. Uma coisa não tem nada a ver com isso, são coisas completamente distintas, né? Autonomia não é sinônimo de independência, para começar. As pessoas falam de autonomia, mas elas estão sempre capturadas pela sociedade da obediência que nós vivemos. Estão sempre obedecendo, né? Porque tem uma hierarquia ali de fundo, né? Que sustenta tudo, né? As relações, as sistematizações, e lá por diante. Então, na realidade, quando se pensou na tal DAO, se pensou no tal, né? No caminho do meio. Se pensou na reflexão que a pessoa faz dela com ela mesma e ela com os outros. Se pensou como é que a gente consegue gerar um organismo humano, né? Baseado na empatia, no exercício da empatia como tecnologia social, né? Onde os protocolos eles emergem de acordo com a dinâmica interativa, no P2P, né? E aí a ideia de DAO foi o AI, o OI no caso, perdão, o AI no caso é para autonomia, não para automatização, como eu falei para vocês, né? E a ideia foi da gente produzir, co-criar e co-produzir conteúdos de uma forma descentralizada para distribuída, né? E conteúdos ligados a tudo que estava emergindo em termos de iniciativas e projetos regenerativos, né, pelo Brasil, né? E aí se criou toda uma ecologia em torno da Taudal. A Taudal, ela tinha uma, tipo assim, como se fosse um sistema solar, para vocês entenderem, né? Você tinha ali a nuvem de Oort, né, que é o Oort Cloud, que são aqueles projetos, aquelas pessoas que estão longe, né, assim, em termos da aderência, né, com a proposta de valor da Taudal, mas que podem estar perto, né? Então, a gente fez um mapeamento no Cumo, depois eu mostro para vocês, né, de como as pessoas podiam chegar. Elas chegavam por essa nuvem de Oort, né? Chegavam por aquele pontinho de contato com a proposta de valor da Taudal, né? E depois, com o tempo, elas se aproximando, entendendo a proposta Taudal. A Taudal tinha e tem um Discord, para vocês saberem, lá. Depois eu posso mostrar para vocês, tem vários canais lá, né? E a gente começou a entender que tinha aqueles projetos que iniciaram a Taudal seriam, a gente chamava, eles seriam os portais da Taudal, né? E aqueles projetos que sensibilizavam para querer fazer parte da cocriação da Taudal virariam orbitais, né? E a gente criou uma dinâmica de validação da entrada desses projetos chamado people backing, ou seja, validação pelas pessoas, né? E a gente, então, toda vez que um projeto queria fazer parte da ecologia, né, do ecossistema solar da Taudal, a gente fazia uma dinâmica de people backing para que o projeto pudesse fazer parte, né? E aí a gente tinha uma criança, uma coisa de gerar Olons. Olons são pessoas interessadas em mapear, em explorar aspectos diversos daquele projeto que estão chegando, né? E, com o tempo, a gente percebeu que tinha que criar um token. A gente criou o tal token, todo baseado em acesso empático e de acordo com a energização. Tem até uma tabela bonitinha. Essa tabela já ia ser codificada. A gente chegou... A Taudal, para quem não sabe, foi o primeiro projeto brasileiro a participar das rodadas do Gitcoin. Participou do GG9, do GG10, sei lá, um troço desse, tá? Lá atrás, né? Quando a Gitcoin ainda era uma startup, não era nem um movimento de coisa. Então, é isso, gente. Talvez a paixão do Brás esteja aí se manifestando, porque realmente é um projeto que chegou a envolver aí 30, 40 pessoas, produzindo todo tipo de conteúdo, participando de rodadas do Gitcoin, né? Mas eu vou compartilhar esse paper, eu vou compartilhar o convite, né, lá do servidor do Discord, onde a Taudal estava rodando.
E sim, de fato, a Taudal está hibernando. Ela vai ser deshibernada esse ano e ela vai começar a rodar como um dos projetos, né, do Rerê, né? E eu acho que vai ser fascinante todo mundo conhecer a dinâmica da Taudal. Para vocês terem uma noção, mesmo com o projeto hibernando, a Sensórica, tá? Ela ainda hoje disponibiliza recurso para a piscina da Taudal, porque mesmo eles tendo consciência de que está hibernando. Por quê? Porque eles sabem que o projeto não morreu, né? Que ele, a qualquer momento ele vai ser deshibernado, né? Ele vai voltar à vida de novo. Então, gente, é isso. Eu não quero... Eu adoraria... Mas a gente tem muita coisa para explorar aqui hoje. Eu queria gastar, jogar uma energia forte em cima disso, né? Eu não sei se eu satisfiz aí o Gustavo. Eu sei que a pergunta não foi nem para mim, foi para o Braz, né? Mas como o Braz bateu no peito e passou a bola para mim, eu fiz aqui um. Eu também batei no peito, fiz um pepezinho aqui. Espero que tenha dado certo aí para você, Gustavo. Deu para entender que mais ou menos que não é esse tipo de DAO que você está com ela na cabeça? É uma outra proposta? E tu nem gostou, né, Vini? Não, tudo ok, tudo ok. Entendi agora. Bem, mas eu quero saber o seguinte: você tem alguma memória dessa exploração que nós fizemos há 2 semanas atrás, que o Thiago estava compartilhando aí na tela? Ele está compartilhando ainda na tela? Você está perguntando para mim? Eu estou perguntando para o Gustavo, porque ele, Ah, tá. ele quis fazer uma provocação para você com relação a tal DAO, Sim. mas ele não falou nada da memória, ele não fez nenhuma memória com relação a essa exploração que a gente fez há 2 semanas atrás. Lembro sim, Vini, lembro bem. Eu estou até aqui vendo, tudinho, tá super tranquilo tô entendendo como a brincadeira aí tá girando, né? E aí, então a questão é uma relação mais relação entre pessoas, né? A impressão que eu tinha ficado na passada ela é mais uma relação como se fosse entre empresas, mas agora eu percebi mais. Não, não, não é isso. Pensa assim, pensa da seguinte forma: aproxima um pouquinho mais ali, por favor, Thiago. Só um pouquinho mais, aí tá bom. Pensa assim: nós todos estamos acostumados a empreender com organizações, certo? No paradigma P2P, você consegue empreender entre para com pessoas. Você não depende de uma estrutura organizacional para empreender. Você pode empreender interagindo com as pessoas. Paradigma P2P. Então, essa é a primeira questão para você deixar sincar, né? Tipo assim, ela baixar aí para você entender. Isso não é ficção científica. Quando você fala do paradigma P2P, você fala do Commons, você tem N formas de você fazer isso espalhadas pelo planeta. Não é uma coisa só. Várias formas, né? Então, é uma coisa que já está aí com a gente há bastante tempo, né? Então, o Rerê está trazendo um dos paradigmas que for substancial Rerê é o P2P. Então, a gente está querendo resgatar, né, que cada pessoa tome consciência de que é possível, sim, empreender entre e para com pessoas, né, peer-to-peer, e que não dependa objetivamente de você ter uma estrutura organizacional, de você ter uma organização, de você ter uma empresa. Então, essa é uma dimensão, certo? Agora, o Rerê não para aí. O Rerê quer que o Thiago faça uma interação com a Oca, ou que o Braz faça uma interação com a natureza das coisas, que são os projetos. Ou seja, ele está provocando que você também pareie, né, a pessoa com o projeto, né, mas também no Paraí pareia entre os projetos. Então, essa dinâmica do ciclo local, ela visa não só gerar pareamento entre as pessoas envolvidas, mas gerar pareamento das pessoas com os projetos, né, e pareamento entre os projetos das pessoas, entendeu? Ou seja, por quê? Porque essas 3 dimensões de pareamento, elas não são iguais, elas são distintas. Elas vão ter explorações distintas, vão ter formas de acessar de forma mútua, vão ter acessos mútuos de recursos distintos, entendeu? Não vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, o exercício que nós estamos fazendo aqui, nesse sentido, Gustavo, é de entender que a gente tem como resgatar, sim, a nossa capacidade de nos agenciar
entre nós. Temos a capacidade, sim, de nos agenciar com cada projeto. Temos a capacidade, sim, dos projetos se agenciarem entre si, né? Isso tudo no plano macro. Ou seja, o que eu quero dizer com macro? Isso tudo num plano onde você não vai necessariamente estabelecer contratos, você não necessariamente vai fazer um termo de parceria. Isso tudo num plano baseado na empatia, na geração de confiança, tá? Que é uma característica da espécie humana, por sermos seres gregários e sociais. Entendeu? Claro, mas como nós estamos falando de Web3, nós vamos estar rodando alguma dessas dinâmicas, principalmente as transacionais, né? No P2P, no P2Proj e no Proj do Proj, ali, ali no blockchain, né? Registrando ali no blockchain, com certeza absoluta. Porque nem tudo nessas três dimensões vai ser relacional, certo? Muitas dessas coisas vão ser transacionais. E esse transacional nós vamos usar o Web3 para isso, né? Nesse sentido. Deu para pegar mais ou menos, querido, a essência? Gustavo? Alô? Vocês estão ouvindo o Gustavo, gente? Não. Aproveitando, eu acho que faltou uma informação aqui nessa micronarrativa, Thiago. Porque ali tem o Thiago e a Oca, e embaixo tem o Thiago e o Braz. Agora falta e tem a natureza das coisas e a Oca. Falta o Braz e a natureza das coisas. Ele já tinha falado isso, que ele esqueceu de botar ali. É tu que esqueceu, Vini. Eu esqueci? Tá bom. A culpa é tua. Tá bom. Então, gente, vamos agora, terminada aí a memória, vamos fazer a exploração de hoje. Bora. A exploração de hoje é o seguinte: ela vai estar focada em querer saber, em estressar no bom sentido, né? Abrir o código do que o Thiago e o Braz, na dimensão do P2P, né, já se espelharam e já parearam. Ou seja, dar visibilidade a isso. Nesse sentido, Thiago, a gente vai pegar ali o círculozinho, né, do P2P, da escrita do Thiago e Braz, e nós vamos puxar, você puxa uma linha para ir, não sei como é que você vai fazer, enfim, para vocês poderem, né, elencar quais foram os espelhamentos que aconteceram nesse âmbito do P2P e no que vocês já parearam, ou seja, no que vocês já estão explorando, né, de forma livre-aprendente. Tanto do Thiago para o Braz, quanto do Braz para o Thiago. Vocês conseguem fazer isso? Consigo. Eu consigo. Então, vamos lá. Vamos começar, porque isso fica bem didático mesmo, para entender o que já está... descreve aqui, né? Aí vai puxar uma linhazinha, não sei como é que você vai fazer. Tipo assim, a gente vai explodir esse P2P no bom sentido aí, tá? Para a gente entender o que está já rolando, né? Lembrando, né? O pareamento ele é mútuo, certo? Então, é o que está sendo espelhado do Thiago para o Braz, está sendo espelhado do Braz para o Thiago, né? Então, você tem... E aí, do que está espelhado para o Braz, do Thiago para o Braz, o que está pareado, né? Com o Braz? E vice-versa. O que está espelhado do Braz para o Thiago, o que está pareado do Braz para o Thiago? Então, são essas duas dinâmicas. Deu para pegar, Thiago, mais ou menos? Mais ou menos, sim. Entendi. Você vai me corrigindo aqui se eu estiver escrevendo abobrinha. Tá certo. Deixa eu colocar um... Trabalha assim para ficar fácil. Agora é o que está espelhado e pareado do Thiago com o Braz, certo? Depois nós vamos fazer com o Braz. O que está espelhado e pareado de você para o Thiago.
Aí fica mais fácil. P2P, né, primeiro. Isso. É porque ele é mútuo, né? Aham. Não é só de uma mão, ele é de duas mãos, né? Não, sim, é Tiago e Braz. Não É. é Oca e Natureza das Não, 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 Coisas. não. É só Thiago e Isso. Braz. Uhum. É o Thiago e Braz. Vai falando enquanto você escreve. Fica melhor para fazer registro aqui. Então, da minha parte, eu acho que eu tenho espelhado aqui, pareado com o Brás, quais que são coloquei necessidades de arte floresta, né? Que sejam tantas coisas que o Brás mapeou como produções possíveis aí com a oca, né? Que eu tinha colocado lá com mandioca, pequi e vetiver. Então, as necessidades, por exemplo, produtivas, né? Quais são essas culturas produtivas e os produtos que podem ser feitos com esses insumos, vamos falar assim. O que mais? E também a que eu tenho pareado aqui na minha cabeça do Brás é o contexto em que ele está inserido com, por exemplo, né, com o Lago do Manso, que tem a ver com toda essa logística que o Brás passa, né, por exemplo, de precisar pegar um barco para ir para a cidade, precisar para fazer um deslocamento, para poder buscar coisas, né, para poder viabilizar coisas também, tanto na Oca quanto para outras coisas, né? Então, com o Lago do Manso e vou colocar logística aqui, mas depois a gente pode mudar. E também a questão dos desafios enfrentados, por exemplo, com a água, que é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tem um Lago do Manso e o desafio com a represa com Furnas, a gente tem também o desafio com a água, né? Para onde ele reside ali, né? Onde ele mora, mesmo estando próximo ao Lago Furnas. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui, Brás. Eu acho que Thiago tá bom já, querido. Eu acho que eu já posso, a partir daqui, Uhum. você já me deu um insumo crítico para eu já a gente começar a fazer a nossa exploração de hoje. Vamos Manda lá, ver. gente. Qual é um dos paradigmas? Todos os paradigmas do Rei são importantes, mas tem um especial que todo mundo sente quando chega no encontro do Rei, que é o sync up, né? A gente faz um sync, faz um check-in, faz um sync. Ele está ligado ao quê? A dinâmica da regeneração profunda, certo? Por quê? Uhum. A gente fala de regeneração profunda? Porque a gente fala da gente resgatar o entendimento da nossa complexidade, o entendimento de quanto o nosso corpo é regenerativo, o entendimento do quanto nós temos uma capacidade de fazer uma escuta empática, o entendimento de como a gente tem capacidade de um olhar nos olhos dos outros, né, de forma digital, e se sentir espelhado, etc. Entendeu? E aí tem essa dimensão toda das dores, das alegrias, dos sonhos, dos desejos, etc. Tá? Então, quando a gente está fazendo uma dinâmica de pareamento entre pessoas, esse aspecto humano, teoricamente, ele seria mais ressaltado, ele viria mais à tona, entendeu? O que eu quero dizer com isso? É de você conhecer um pouco da vida da pessoa, a pessoa conhecer um pouco da sua vida, conhecer um pouco a contação de histórias, né? Das coisas que você fez, das coisas que ele fez, o storytelling, é, é de criar um elan, né? Uma narrativa humana, mutuamente humanizada, se criar elãs, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu podia perfeitamente pegar tudo que você escreveu aí agora, Thiago, e jogar ali no Pedro Proj, entendeu? Do Thiago com a Oca. Tá. Você entendeu o que eu estou falando? Eu podia perfeitamente fazer Uhum. isso. Porque, tipo assim, tem outros aspectos que, de repente, o Thiago, quando pariu com a Oca, enxergou para além desse, com certeza vão ter.
mas essencialmente o que você listou como peer-to-peer está mais peer-to-proj do que peer-to-peer, entendeu? Então, essa é a primeira instância assim, para a gente voltar eu queria que você pegasse esse papelzinho aí, duplica ele, seja lá, joga ele lá para cima, porque está mais para P2proj do que outra coisa, tá? Aí para cima, isso. E agora vamos pensar nessa dimensão humana, de tudo que eu acabei de escrever para você, né? O que humanamente espelhou para você na jornada, na vida do Braz, na troca que vocês tiveram, etc. Fica à vontade. Eu acho que eu nunca perguntei muito sobre a vida pregressa do Brás, né? Mas uma coisa que eu acho que pareou bastante foi essa esse desejo, essa mudança, né? De um pouco talvez de perspectiva, mas também de localidade, de hiperlocal, quando o Brás mudou para onde ele está hoje, né? Eu não sei onde ele morava antes exatamente ou o que ele trabalhava de fato antes, mas isso foi independente disso, acho que independente do que ele fazia antes, uma coisa que eu entendi foi que ele decidiu mudar para uma zona, vamos chamar assim, rural, né? Não sei se é exatamente rural aí, mas me parece que é, né? Então, essa mudança para ele virar eu falo que eu não sei o que era antes, porque a gente chama, na agricultura, a gente chama as pessoas que mudam hoje em dia, né, da cidade para o campo, de neo-rurais, né, que são Eu estou nessa novos leva. rurais. Tá. É, Mudança para o campo, vou colocar aqui. Show, isso faz parte da jornada dele. Show, do storytelling, da Uhum. história. Manda ver, querido. Olha como é que é delicioso E, explorar essa dimensão. Olha lá. e também a questão da arte sempre presente, a arte barra teatro, que eu acho que está sempre presente na presentes, vou te citar aqui, Vi, na forma como o Brás experiencia a existência. Vou colocar assim, um poético hoje. Muito bom. Que mais? E, por algum motivo, não sabemos qual, talvez nem o Brás ainda tenha compreendido totalmente isso, mas eu acho que a Não, escolha do Brás como presidente hum, da associação compulsoriamente. aquilo, é, é, por algum motivo que os associados viram nele essa pessoa confiável e confiante e como alguém que poderia trazer benefícios para a associação. Vini, E acho que é a questão da brigada, né? Brigada. sim, Brigada do. Como que chama mesmo? brigada pantaneira voluntária, Isso, obrigado, Brás. do PA Quilombo. Acho que agora que eu lembro é isso. Muito interessante, cara. Olha como é que já dá uma outra dimensão P2P, né? O, Uhum. o Vini, Agora é você, Braz, que vai fazer o que pareou, o que espelhou e pareou de você com o Thiago, nessa dimensão humana, tá? Fica à vontade. pois é, ele também falou muito pouco, sabe? Mas o que eu pude perceber, por conta do meu ofício, né, de ator, é que ele empreende
na natureza das coisas, buscando dar visibilidade às tecnologias, à ciência, de uma maneira para que isso seja uma resposta para o outro. Eu sei que ele tem filho, mas não sei como que é isso na história dele. Porque a gente não parou para falar. Eu não falei, o Tiago, aconteceu isso, passei por isso. A gente não teve essa não é nem questão de liberdade, não surgiu o momento para a gente falar sobre isso. Eu estava esperando, mas daí essa semana a gente foi muito conflituosa e não deu para... Conflituosa não, foi muito cheia de atividades e não deu para a gente, que era essa a minha intenção, de falar assim, olha, por que eu estou aqui, etc e tal. Por que a gente não aproveita e já não faz isso agora? Sabe? Eu acho que seria legal. Se puder fazer isso, eu acho legal, porque seria até interessante, porque nós temos plateia. Já que o pareamento é nosso, né? É muito interessante mesmo vocês verem como é que até mesmo pessoas sensíveis como vocês dois, humanizadas como vocês dois, como é que foi, como é que esse aspecto da gente não, sabe, não ter, tipo assim, como é que isso está atrofiado na gente, entendeu? Atrofiado ou está, a palavra certa é essa, está atrofiado, porque nós temos essa capacidade inata, né? Essa curiosidade de querer saber do outro, saber da vida do outro, etc. Até para se espelhar nela ou não, parear ou não, enfim, aprender, né, junto. Gente, essa dinâmica desse P2P complexo, tá? Humanizado, ele é muito importante, ele é muito significativo para a dinâmica do Rerê, sabe por quê? Porque a gente está falando de uma dinâmica de, de co-criar por entre, sabe? Por entre pessoas e projetos, por entre projetos. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tipo assim, como você vai empreender por entre, certo? Então, nesse sentido, Brasil, nesse sentido que você ficou sem palavras aí, você até propôs de vocês dois agora aproveitar a ocasião e darem uma pareada e trocar. Eu acho que eu prefiro deixar que vocês façam isso, de fato, num outro momento, né? Uhum. Seria bacana que vocês fizessem depois uma colheita ou fizessem um registro, sim. Legal. Façam, né? Da forma como vocês quiserem fazer, né? Mas eu acho que é importante. Eu só quis realmente deixar claro que dimensão é essa P2P que nós estamos falando aqui. Ela está profundamente ligada ao paradigma da geração profunda, tá, gente? Tá? Então, para vocês entenderem. Aproveitando a sua dica aí, Vini, tem mais um ponto importante que eu percebi aí do Thiago, é que na nossa conversa ficou assim muito claro, pelo menos na minha intenção de perceber, eu não sei se ficou também para ele, né? O que é que eu posso, como ser vivente, cá onde eu estou, oferecer de contundente para enriquecer a experiência dele, quanto pessoa, né? Isso ficou muito claro para mim, né? Que eu me perguntei, eu fiquei me perguntando, puxa, o que eu posso oferecer para o Thiago, o que eu posso oferecer para a natureza das coisas, de maneira clara, objetiva, sabe? Isso aqui é uma assinatura do Braz, isso aqui é uma assinatura do Thiago. Eu me questionei durante esse período, né? Aí, Braz, quando vocês pararem agora, você vai descobrir que ele gosta de blues, que eu já descobri, porque eu parei com ele. Sim, e eu também já sabia disso, porque ele falou, Mas né? você não Ele falou deu a aí, ó, deixa. você não botou no espelhado aí. Talvez isso não espelhou para você, né? Não. O blues, né? Mas para mim pariu. Espelhou e pariu. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer percebam como nós estamos desalfabetizados para fazer isso, né? Como é que nós estamos atrofiados.
como é que isso está, como é que isso nem emerge, né, no nosso awareness, né? Assim, sabe, na nossa consciência, na hora que a gente pareia, a gente conversa. É como se é como se tudo que interessasse do outro fosse tudo que está externo, né? Tudo que está ali, tudo que pode ser produzido com outro, performado com outro, entendeu o que eu Muito, estou falando? muito legal isso, Vini. Utilizado Vini, com outro. aí, Sim, Vini, querido. me permita, ontem na nossa conversa, quando a gente estava falando na Greenpeace, eu deixei como reflexão isso. Nós devemos externar tudo que está em nós para que o outro consiga vislumbrar o caminho que ele vai seguir. No final da conversa ontem foi esse que eu fiquei assim. Depois a gente abriu uma outra sala. Então eu falei isso, né? É importante que a gente não fique, por exemplo, eu vou falar só de blockchain, enfim, por aí afora. Mas Ou de eu tenho vetiver, ou de vetiver. ou de vetiver, mas só que se eu não externar isso, como é que você vai saber que eu estou querendo falar de vetiver ou que eu estou querendo falar de blockchain, Aí, entendeu? quando eu parear ele com o Thiago com a Oca, aí você vai falar de vetiver até não poder mais, cara. Até eu Vou. vou fazer. E o Urucumacuã também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Sim. A importância disso. Vamos só fazer um exercíciozinho. Agora, Thiago, vamos ali para cima. Vamos fazer um exercíciozinho agora do Thiago. Você já fez, de certa forma. Já botei. Agora vamos fazer um exercício do Braz para a natureza das coisas. Braz, o que que você chegou a espelhar e parar para a natureza das coisas ou não? Não. Não. Então, beleza. Não, porque eu sei que a natureza das coisas existe e que é essa a proposta de, é, de manter esse registro da ciência como um todo, né? E que isso venha a ser se torne possivelmente uma plataforma, se foi o que eu entendi, ao ponto de isso estar que isso seja de código aberto. Tá, mas e aí? Pois é, Cadê, então. cadê os dedos? Cadê os dedos para eu poder conhecer a mão, né? Ainda não tive esse. Então, o que eu estou falando, vocês dois estão só começando. Você percebe Aham, agora que o ciclo de pareamento? Vocês estão só uhum, começando a fazer a exploração dessas três dimensões, entendeu? E eu falei na semana passada, retrasada, desculpa, que na realidade a gente naturalmente vai, na medida que a gente vai se aproximar, tipo assim, pra você entender, pelo tipo de sociedade que somos, a coisa, entre aspas, natural, tá? Eu vou nem usar essa palavra natural porque está equivocada. A coisa que foi normalizada é começar pelo pros to pros. Vocês concordam comigo? Ou seja, começar a conversa, o espelhamento e pareamento entre os projetos, entre as organizações. Vocês concordam comigo? sim. Da mesma forma que a gente, quando a gente perguntar quem é o Thiago, a primeira coisa que a gente fala, eu sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, sou XYZ, a gente fala aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente é. A gente, não vou entrar nessa questão filosófica budista de o que a gente é, mas deu para entender, né? A gente fala o que a gente faz mais do que quem somos. Isso, bem colocado, querido. Então, o que acontece? Mas vocês reparem como é que isso não brotou naturalmente aqui, como vocês já estão, digamos assim, gerando uma aderência cybercultural com o Rerê. Percebam como isso não foi a primeira coisa que vocês pensaram. Vocês começaram ali pelo peer to project, né? Pessoa para projeto. Começaram um pouquinho ali no P2P. Depois botaram mais o pé na gasolina ali no peer to project, né? Mas foi mais do Thiago para a Oca do que propriamente o Braz para a natureza das coisas. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou só mapeando
para vocês perceberem como é que essa exploração era interessantíssima, né? Sim. E aí, quando vocês forem começar a conversar entre projetos, vocês vão entender como é que isso vai fluir de uma forma completamente diferente, como está o escrutínio aí fora, como é que está o script, de como acontece, né, digamos assim. O pessoal nem fala pareamento entre empresas, né, entre organizações, fala parceria, né, contratos, etc. Vai ser uma outra qualidade de relação e de transação, entendeu? Aí, Vini, Pode falar. Aliás, é, o Thiago está com a mão levantada já há um tempinho. Fala aí, Gustavo. Gustavo. Gustavo está com a gente? A gente não está ouvindo de novo. Gustavo? Cara, qualquer coisa você sai. Você sai. Tenta de novo, Gustavo. Qualquer coisa você sai e volta que dá sempre certo. Sai e volta que dá certo. isso é normal para Alô, tudo na alô, vida. alô. Agora foi, agora foi. Agora foi. Então, é o seguinte, eu queria saber o seguinte, como é que vocês estão pensando aí a questão de conexão com outros projetos? Porque o que acontece? Alguns projetos dentro do Rede que realmente vão ter um nível mais alto ou mais recursos abundantes. Vocês já estão pensando como é que vocês vão se conectar, como é que vai haver essa troca de figurinha, como é que vai haver essa, digamos assim, compartilhamento de ecossistemas? Primeiro, Gustavo, quando você começar a falar, quando você tratar essa exploração como uma exploração que é parte da sua exploração também, ou seja, você desconstruir, né, o, o vocês, se substituir o vocês por nós, você já vai perceber isso de uma forma diferente, entendeu? Porque o que a gente está fazendo aqui é uma exploração de aprendizado, né, de mútuo aprendizado, né? E onde está fazendo um detox, a desprogramação de várias coisas que a gente já está colocado na sociedade como normal, né? Então, assim, para responder você, por exemplo, fora você, tem o Thiago da Ecozona Autônoma, né, que está interessado nessa dinâmica aqui. Fora você, tem o Pablo da Sapos, que está interessado também. Tem o Israel, lá da Chapada dos Veadeiros, que está interessado. Quer dizer, então, tem outras pessoas e projetos interessados. Então, a gente ainda está matriciando essa dinâmica. Ela não está pronta ainda. Você percebeu como é que a gente está matriciando? A gente está explorando para matriciar esse blueprint, para a gente ter todos os rastros, né? Para a gente poder, para isso ficar mais claro e mastigável, para que outras pessoas e projetos chegarem e poderem fazer parte da brincadeira, desse game, né? Dessa dinâmica, né? Por quê? Porque o que a gente quer gerar aqui é uma forma de se empreender projetos, né, onde você não dependa, por exemplo, de uma só fonte, né, de recursos, como, por exemplo, de recurso monetário, financeiro, né, ou até mesmo de cripto. A gente quer fazer aqui uma dinâmica onde você consegue empreender e o que você está empreendendo, né, fica apropriado pelas pessoas que estão envolvidas e pelos projetos e sempre sendo alimentado, né, por todo mundo, porque está sempre sendo espelhado, né, pareado, interfaceado, e vai por diante. Quer dizer, então, é uma dinâmica, é realmente uma inovação disruptiva nesse sentido, não é incremental, né? E é por isso que ela para acontecer tem que ser nessa dimensão micro mesmo, molecular. Não tem como ela acontecer numa dimensão macro sistematizada, entendeu? Porque no macro sistematizado não vai conseguir metabolizar isso. E é por isso que aqui nesse mapeamento, por exemplo, a gente fez distinção, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, que ele está no seu início, né, a gente está na origem dele, a gente está dando a originação a ele, vai gerar clareza para como tanto o Thiago, quanto o Braz, quanto qualquer um que estiver fazendo parte disso, saiba de que forma vai interfacear, não é isso? Com as macronarrativas, com as organizações que estão aí. Quando eu falo macronarrativas e organizações, estou falando com as prefeituras, com outras organizações, né? Com instituições, enfim, coisas que já estão
estruturadas dentro do sistema, né, que está colocado, né, dentro desses macrosistemas que estão colocados, né? Então, é isso, querido. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai estar usando, evidentemente, isso tudo que vai estar rodando pela Web3 do financiamento regenerativo, isso tudo vai estar rodando pela Web3 das ciências descentralizadas. Em suma, a gente está fazendo uma dinâmica que ela vai conversar, ela vai interfacear com o que está colocado aí fora, certo? Mas ela vai criar toda uma cultura, né? Toda uma matriz, todo um blueprint, uma forma de gerar e distribuir, incluir riqueza que não está colocada aí fora. É uma coisa que a gente está começando a fazer, não está pronto ainda. Né? E você faz parte disso, querido. Você está convidado para explorar isso junto com a gente. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado. Eu peço desculpas aí. É questão assim, porque como estava falando do mapeamento aqui, né? Por isso que eu falei, eu não usei o nós, né? Não precisa pedir desculpa, não, cara. Nada disso, não tem desculpa aqui, não tem essa. O que está acontecendo é que isso é tudo muito novo, muito fresco e ao mesmo tempo ancestral, né? Para as pessoas. Mas assim, a gente está. Eu gosto muito a forma como o Thiago chega aqui, o Thiago Rossi, né? Ele chega e fala assim: ó, eu chego aqui entendendo que eu quero aprender tudo de novo, quero aprender outras coisas, entendeu? Então, esse espírito dele é o espírito dessa exploração, certo? É o espírito que nós estamos fazendo aqui, porque se a gente for jogar conforme a regra que está colocada, todos nós aqui já sabemos como é que a regra joga aí fora, né? A gente já tem, uns têm mais conhecimento, outros têm menos, mas a gente sabe como é que a regra é jogada aí fora. Né? É toda baseada na lógica da escassez artificial, é toda ego individualizada, é toda baseada na acumulação, entendeu? É toda baseada na articulação para você se dar bem, né? O seu projeto, enfim, eu não preciso falar disso, vocês sabem o que eu estou falando. Então, a gente está jogando um game aqui que é um outro jogo, é um jogo diferente, né? E que mistura vários paradigmas. Né? Mas se você me permitir aqui agora, só para a gente já começar a embicar aqui para a reta final, articulação, para a gente embicar aqui para a reta final, é o seguinte: eu vou fazer uma provocação tanto para o Braz quanto para o Thiago, né? No seguinte sentido. Provocação não. Vamos mergulhar um pouquinho mais? A gente já perceberam que a gente deu um mergulho um pouquinho mais profundo hoje? Né? Tipo assim, ainda não é um deep dive, tá, gente? A gente deu tipo assim, é como se a gente fosse ali para o meio sabe, da praia, em vez de só mergulhar nas ondas, eu chamei vocês ali para a beira da montanha e falei, vamos mergulhar aqui no meio do mar agora. Né? Então, mais ou menos isso. Né? Então, assim, agora nós vamos dar uma aprofundadinha maior, tá bom? Vou começar com você, Thiago. Querido, levando em consideração que a gente está falando de uma dessas três dimensões, né? Do P2P, P2Project e Project-to-Project, né? E você agora já tem um entendimento mais claro do que é esse P2P complexo que a gente está falando, baseado na regeneração profunda, né? Você diria que você, nessa conversa, nessa troca que você teve nesse P2P complexo com o Braz, quais aspectos de hiperlocal, de biorregional ou de glocal você acha que você já se apropriou, né, na dinâmica com o Braz? Fique à vontade. Eu acho que eu estou parcialmente em todos eles, assim, mas e bem pouco, na verdade. Mas consigo entender um pouco da presença física ali onde o braço está inserido, né? Com dificuldades do cerrado, enfim, essas coisas. Dificuldades e potenciais, né? Não só dificuldades, porque a gente fala assim, às vezes parece que é só problema, né? O cerrado tem a sua beleza como qualquer outro bioma. E aí entra no biorregional, que é um pouco essa realidade, né? Então, pensando nesse contexto que o braço está presente ali, então ele é como que eu posso falar?
agora só vem agente na minha cabeça, porque o meu mestrado é sobre modelagem baseada em agentes. Então, mas como ator, vou falar ator, tanto ator artista como ator social ali no, na Lagoa do Manso ali. E essa biorregião, né, pensando um pouco, bem parcialmente mesmo, compreendendo melhor um pouco, me apoderando um pouco mais do contexto ali, né, quando a gente fala de biorregião e até pensando nessa questão de pensar, né, e o Rerê e a própria Oca no segundo momento, no segundo camada, mas o Brás na primeira camada, depois a Oca no segundo, como instigadores desse movimento de inteligência biorregional que a gente falou semana passada, que eu não citei, está inclusive na memória, mas então, para tentar, né, entender quais inteligências existem já nessa biorregião e como que a gente pode se apoderar delas para a gente poder regenerar as coisas, as relações, basicamente. Então, e o local, acho que menos ainda, porque eu acho que o conceito ainda não está enraizado, mas também com, basicamente assim, né, tentando vislumbrar o papel do Brás como ator ali no naquele hiperlocal, e como que isso pode talvez se espelhar em outras iniciativas, em outras pessoas primeiro, né? Em outros projetos também depois com, com toda essa experiência psico-socioeconômica que o Brasil está vivendo ali. Muito bom, excelente, querido. Eu acho que a ideia hoje, tá, gente, foi para vocês perceberem, primeiro vocês terem uma noção melhor, né, dessas três dimensões, como é que elas conversam, né? Essas três dinâmicas, né? Como é que elas conversam com essas três dimensões do hiperlocal, biregional e o local. De entender o que P2P é esse, afinal de contas, que nós estamos falando, né? E como você no início descreveu, sabe, Tiago, o P2Prod, não o P2P, ali em cima, né? De como ainda vai se fazer uma conversa entre projetos ainda, né? Acho que isso é tudo muito importante. Então percebam que essas dinâmicas, elas são dinâmicas que são geradoras de micronarrativas, vocês percebem isso? Então você pode até botar ali, Tiago, cada uma dessas dinâmicas, o P2P, o P2Proj, Proj, são geradores de micronarrativas, né? Aí vale uma explicação do que a gente está entendendo como micronarrativa. Micronarrativa é tudo aquilo que é derivado de um pareamento efetivo que aconteceu ou no P2P, ou no P2Proj, ou no Proj-to-Proj, entendeu? Ou seja, vamos dizer que de tudo que foi espelhado, é como se fosse uma coisa meio darwinista. Acho que o Tiago vai entender o que eu estou falando. Ou seja, de tudo que foi espelhado, vai ter, vai ter um pareamento que de fato gerou ali uma micronarrativa entre você e o Braz. Tá? Essa micronarrativa vocês vão estar explorando, entendeu? Vocês vão começar a explorar, vocês vão naturalmente querer explorar ela. De tudo que foi espelhado, gerou algumas micronarrativas, mas teve uma em especial que ambos se sentiram atraídos. Essa que ambos se sentiram atraídos, essa micronarrativa, ela, ela gera o campo para vocês fazerem fazerem uma micro jornada livre aprendente entre vocês, entendeu? De vocês aprenderem um com o outro, né? Conhecer mais um ao outro, conhecer mais através dessa micronarrativa, do que for dessa micronarrativa, né? Levar por diante. Deu para pegar isso? Deu sim. Ok. Então são geradores. Deu para entender, Braz? Isso aí Deu. ficou.
Eu confundi um pouquinho mais, ou ficou mais Não, claro. eu acho que é por aí mesmo. E aí a pergunta é, como é que a gente define micronarrativa, então? Né? Então, a micronarrativa é, é aquela é aquele início de fluxo pareado, quer dizer, aquele fluxo que nasceu daquele pareamento entre vocês dois, né, onde vocês demonstraram mais tesão, mais interesse, mais vontade de fazer acontecer, entendeu? Porque vai por mim, na hora que espelha, gera vários pareamentos, gera, mas vai ter um que vocês dois vão estar mutuamente atraídos. Essa mutuamente atraídos é onde você é a macronarrativa, é a micronarrativa que foi gerada ali que vocês vão estar explorando junto. Isso pode acontecer tanto no âmbito do P2P, do P2Proj, como do Proj to Proj. Pegaram? Sim. Sim. Então, gente, vamos ficar por aqui. A gente mergulhou um pouquinho mais profundo hoje, assim, né? Eu acho que deu mais, acredito eu, né? Mais aderência para vocês, mais entendimento do que nós estamos falando. Eu acho que deve ter deixado vocês ainda mais, ou mais curiosos do que vocês já estavam, né? Eu imagino com mais vontade, com mais água na boca, né? De fazer essa exploração, porque a ideia foi essa mesmo. Se eu não conseguir fazer, deixar vocês com mais água na boca, não deu certo. Assim, de querer explorar mais, de querer entender. Então, é isso. Então, vamos parar por aqui, vamos fazer uma apreciação final com check-out. Quem quiser começar, fica à vontade. Vou pegar carona. Eu percebo assim que nós que estamos, eu não sei exatamente quantos estão fazendo, estão para esse pareamento, esse espelhamento e pareamento, somos os embriões, né? Estamos no tubo de ensaio. Então, assim, esse resultado, o resultado de tudo isso que vai facilitar ao Rerê dar continuidade aos outros pareamentos e espelhamentos, né? Mais ou menos isso, correto? Então, dentro... Isso aqui, a gente está gerando uma matriz, estamos Isso, fazendo uma matriciamento, uma matriz que vai facilitar com que outras pessoas e projetos, quando chegarem nesse 5 local ou nos outros 5 locais que nós vamos marcar, já tenham isso como referência. Vocês estão sendo os pioneiros. isso. Então, assim, pelo fato de não ser tão fácil, é que fica mais instigante, né? Então, e também eu consigo perceber que, de uma forma ou de outra, foi espontânea a intenção, o interesse do Tiago em absorver a Oca, né? Então, quer dizer, ele vislumbrou um caminho por onde ele pode percorrer pela Oca para atender às suas necessidades dentro da natureza das coisas. Então, quer dizer, isso a gente não chegou a externar ainda, né? Mas isso ficou claro, porque eu não conheço a natureza das coisas, né? Então, assim, ele já teve esse vislumbre, né? Então, primeiro isso vai acontecer de uma maneira até que mais acelerada do que a gente imagina, porque é esse o tesão do momento, né? Porque ele quer fazer esse percurso, ele quer navegar nessa praia, né? Então, assim, ele pegou carona e me deu carona ao mesmo tempo. Então, quer dizer, isso é legal. Então, eu fico muito instigado em perceber qual será o resultado de tudo isso, né? Porque quando chegar o resultado de projeto para projeto, a gente vai estar no que o Vini sempre menciona, a gente já vai estar no entrelaçamento, sabe? Então, é esse que é o grande elan da coisa, né? Eu acho isso bacana. Eu saio animado, feliz, contente e satisfeito. Tá? E esperando, assim, para os próximos
os próximos encontros. Encontros tete a tete, olho no olho. O sync, né? Sincados, sincronados. E por aí vai. Tiago? Eu acho que é isso aí, Vini. Acho que alimentou mais a minhoquinha da curiosidade. Quero saber o que vem depois disso aqui. A gente tem bastante coisa, bastante chão para cobrir ainda, igual a gente acabou de ver hoje, né? Algumas coisas já pareadas com Brás, mas ainda muito mais para parear, espelhar e entender melhor essa dinâmica das micronarrativas, né? Acho que hoje deu um vislumbre, mas eu acho que muito dessas coisas vão fazer mais sentido fazendo na prática mesmo, para a gente poder colocar a mão na terra. Acho que é isso. Então eu saio curioso e esperando para marcar assim que com o Brás para a gente conversar. De boa, só marcar. Valeu, querido. E aí, Bacana Gustavo? demais. Sim, Tiago. Cara, Não, foi eu vou muito, falar. foi muito bom aí. Tô, digamos assim, pensativo aqui, vendo as possíveis conexões, né? Pensando aqui em tudo, né? Porque assim, eu tenho um grande sonho aqui que eu ainda vou abrir, né? Mais para frente, nas próximas sincronizações, e estou vendo que, poxa, tem muito potencial, estou muito feliz, tal. E vamos para frente, né, gente? Mais uma vez, obrigado aí e tamo junto. Então tá bom, gente. Então é o que temos para hoje, tá? Vai por mim que a gente está só começando essa brincadeira aqui. E o que eu posso dizer para vocês é que eu já fiz isso das formas mais diferentes ao longo da minha vida, né? Então vocês estão acessando aí o formato mais bem renderizado, né, de tudo isso. Quer dizer, vocês estão sendo pioneiros, né, em estar fazendo parte do matriciamento disso aqui, através do RE, né, com o protocolo Saber Cultural, mas isso aí que vocês estão vendo é fruto de meus mais de 40 anos de exploração ainda. Então, os muitos aprendizados que eu tive, tanto no mundo velho, né, das macronarrativas, dos sistemas, quanto naquilo que está emergindo, né, do micro. Né? Então, digamos assim, é a fina flor. Então, eu estou muito feliz que estão sendo vocês as pessoas que estão chegando junto, estão interessados em estar matriciando isso. Tá? Realmente alimenta meu coração. Então, galera, é isso. Uma boa noite. Semana que Boa noite. vem, quinta-feira. Eu espero que daqui até lá você e o Thiago e o Braz aí já tenham mergulhado Chama em nós. tudo quanto é jeito, entendeu? Indo para cama, coisa e tal, tomando banho, chuva, sei lá, tô brincando. E aí também tem a história do Gustavo, né, querido? Dá essa pareada aí com o Thiago, e depois vai ser bacana o Braz também parear com o Gustavo, tá? Sim. Vocês trocarem ideia, tá bom, gente? É isso. Beijo no coração, vamos nessa. Hasta la Falou. vista. Boa noite. Já está.